Tem vários sinais. Na realidade, são os sinais em que a mãe precisa ter para observar qualquer coisa que está diferente na vida do filho. Um filho que chega em casa, vai direto para o quarto, se tranca no quarto. Um filho que chega em casa e não olha nos olhos e não quer cumprimentar. Uma filha que não quer mais comer à mesa, sentada à mesa, nas refeições familiares. Mau humor, diminuição de notas na escola. Uma jovem que faz esporte deixa de fazer esporte. Quando o ciclo de amigos muda, isso é um dado muito importante. Todos esses são sinais de que tem alguma coisa acontecendo na vida do seu filho. Nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, porque a adolescência é um momento de muitas mudanças. Então, às vezes é uma mudança hormonal, não tem nada de diferente acontecendo. Agora, com um olhar atento, com a persistência dessa mudança, uma mudança negativa, aí realmente nós precisamos averiguar o que está acontecendo. O uso de álcool, ele acontece justamente, mais acontece nos finais de semana. Então é importante nós olharmos para os nossos filhos sábado de manhã, domingo de manhã, como que eles estão, se eles estão bem dispostos. Às vezes era um jovem que fazia um treino de polo aquático no sábado de manhã, ele começa a faltar nos treinos, isso é sinal de que ele não está bem disposto. Será que é porque ele bebeu muito na véspera? Quando esse jovem gosta de ir na casa do primo, sei lá, jogar futebol, ou jogar videogame, ou ir ao cinema com o tio, e daí todas as sextas-feiras agora ele quer estar com os amigos, e você sabe que são amigos que bebem muito, então a gente percebe uma mudança de padrão e de vivência desse jovem, então daí é sinal de realmente alguma coisa está acontecendo. Bom, a negação ela faz parte do processo. Eu respondo como profissional e como mãe. Como nós mães temos dificuldade de ver que realmente tem às vezes alguma situação grave na vida dos nossos filhos, porque dói, isso incomoda, isso assusta, dá medo, a gente não sabe o caminho, até mesmo porque a maternidade não tem manual, né? Então, a negação como é parte do processo. Primeiro, esse é o primeiro passo, a gente entender isso. Depois, a ideia é realmente de busca de ajuda. Agora, muitas vezes as mães acham que é uma coisa complicada, já pensam em clínicas de internação, em situações drásticas, quando na realidade não é isso que deve acontecer. A pessoa pode justamente procurar uma consulta com um psicólogo, né? Precisa ser um psicólogo da área de álcool. A gente vê uma mãe que tem aquele cuidado excessivo, aquela fala é sermão, muitas ligações, muitas mensagens, é uma situação que nós chamamos de situação de controle. Uma situação que eu passo como mãe também, é uma coisa que faz parte da nossa vida. Mas isso piora muito o relacionamento, é uma coisa que a gente tem que rever. Porque justamente se nós pensarmos numa situação lidando com um adolescente, tudo que o adolescente não quer é um controle excessivo da mãe. Controle muitas vezes é um conceito quando você diz para o outro o que o outro tem que fazer. Você fica tentando controlar o outro. E isso é uma coisa que se nós formos pensar, nós não temos controle sobre ninguém. Se uma criança deita no chão e quer chorar por 2 horas, ela vai deitar no chão e chorar por 2 horas. Não há o que faça ela parar. Agora, quando nós pensamos numa situação de limite, é quando nós falamos qual é o nosso limite. A gente não pensa no outro. Eu vou exemplificar isso de uma maneira simples. O controle existe quando uma mãe liga para o filho 10 vezes por dia, quando ela está lá no trabalho, preocupada com o filho que não estuda, e liga para o filho desligar o videogame e falar para que ele tem que estudar. Isso é o controle, atrapalha o relacionamento, o filho não vai desligar o videogame, que a gente sabe que isso não vai acontecer, ele vai continuar tirando notas ruins e o problema vai realmente piorar. Quando essa mãe orientada, ela resolve impor um limite, ela fala para o filho o seguinte: filho, se você vai estudar ou não, é uma escolha sua. Mas eu te digo, nosso combinado vai ser o mínimo de nota tal. A família vai combinar qual é a nota que ele deve tirar na escola. E nosso combinado é esse: se você não tirar essa nota, você vai ficar um tempo sem o videogame. Quanto tempo? A família vai decidir também quanto tempo, não tem regra. Só o que nós pedimos é que não seja um tempo excessivo, que seja uma coisa de 15 dias ou não joga no fim de semana, alguma coisa flexível. Mas esse limite precisa ser imposto e colocado e combinado com o filho. Quando a mãe faz isso, se o filho não tirar aquela nota, ele fica sem o videogame, ela está dando autonomia e liberdade para o filho fazer a escolha dele. E isso sempre precisa ser feito com bastante
a negociação, combinado, harmonia, ninguém precisa estar de cara feia, combinado é combinado. E essa situação é uma situação que realmente funciona. Agora, o desafio maior da mãe é justamente nós bancarmos o que nós falamos, porque se nós fazemos um combinado e não cumprimos a nossa parte, aí realmente a coisa se perde e a mãe fica sem uma segurança de limite, de autoridade na família e que precisa haver. O que acontece muito quando as mães me falam, puxa, mas eu já coloquei limites, eu já falei várias vezes e não está funcionando, ele continua bebendo, o que eu faço? Meu filho não tem solução? Não é seu filho que não tem solução, é você que está fazendo do jeito errado. Eu falo isso porque eu em casa também faço um monte de coisa do jeito errado, isso faz parte da maternidade. Aliás, eu acho que é mais fácil nós pensarmos na maternidade e pensarmos que nós vamos errar muitas vezes e como que nós vamos lidar com esses erros. Uma mãe que diz que está falando para o filho não beber e o filho continua bebendo, tem alguma coisa aí do combinado que ela fez errado. Se ele continua bebendo, e ela falando e ele bebendo, então ele tem que parar de sair, porque ele bebe quando sai, e ele continua saindo e bebendo. Então é simples, essa mãe vai ter que pensar um jeito harmônico naquela família, porque cada família funciona de um jeito, e falar, filho, agora você vai parar de sair. Aí a mãe fala, mas imagina, ele vai quebrar tudo, ele vai sair batendo, ele vai berrar comigo. Bom, então a situação está mais sem limites ainda. Então talvez você precise de uma orientação profissional, uma consulta, uma conversa com um psicólogo, com um psiquiatra da área, para saber como agir, mas a coisa precisa vir claramente com o limite. Lógico que o nosso papel, eu acho que até fisiológico da natureza, é justamente cuidar da prole, cuidar dos filhos e esquecermos de nós. Mas isso na realidade vai piorar a situação, porque a gente acaba caindo numa tendência de tentar controlar uma situação, às vezes de uma maneira inadequada, e o exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos é um exemplo ruim. É como uma coisa que eu costumo falar muito quando caem as máscaras, quando estamos no avião, caem as máscaras, qual é a orientação? Primeiro coloque a máscara em você, mãe, e depois no seu filho. Então justamente nós temos que não esquecer do nosso equilíbrio, da nossa informação, de uma orientação de um profissional para nos ajudar, e daí sim cuidar dos nossos filhos, com mais segurança, com mais serenidade, o que nem sempre é fácil, porque muitas vezes a gente está atordoada no dia a dia, mas esse é o ideal. Sim, são sinais de que a mãe precisa de ajuda, mas é importante a gente pensar também que se for num grau pequeno, é sinal de que essa mãe está viva e que tudo faz parte da vida. Todos esses sentimentos fazem parte, porque sempre nós ficamos nos perguntando se somos boas mães. No nosso mundo, na mídia, na sociedade, sempre somos cobradas a sermos mães perfeitas e tudo mais.